Mais uma vez, boa noite. Mês de setembro, o nosso tema é Ortodoxia humilde, alternativa à cultura do ódio. Eu sofri um pouquinho para encontrar uma figura uma imagem, que pudesse captar a ideia, o espírito do tema, até que eu encontrei essa balança. Deu para perceber que é uma balança, né? Às vezes fica claro para você, mas não fica tão claro para o outro e vice-versa. Às vezes o outro vê e você não vê. De maneira que é bem isso que está estampado diante de nós. Ortodoxia sem humildade é farisaísmo, é religião sem vida, é arrogância. E aí a gente vai cair naquela canção, é uma canção sertaneja, que é mais ou menos assim, né? De eu ficar falando com as paredes. Ortodoxia sem humildade é isso, é você vociferando contra as paredes. Porque ninguém vai te ouvir. Já humildade sem ortodoxia é tão perigoso quanto. É a gente ter um discursinho bacana, legalzinho, mas sem fundamento, sem verdade, a verdade de Deus. Então você atrai as pessoas, a atenção das pessoas, mas não dá a elas a verdade de Deus. Porque você é muito humildezinho, você não quer ferir, você não quer magoar, mimimi, mimimi. Então você subtrai a verdade de Deus. E isso é um problema também. Qual é a saída? A saída é esse equilíbrio. É esse equilíbrio que Joshua Harris chamou de ortodoxia humilde. A verdade sendo colocada com humildade. Porque não é a nossa verdade. Não é a minha verdade. É a verdade de Deus. E como nós vimos no domingo passado, quem é que convence a pessoa? Sou eu. Que convence a pessoa do seu pecado e, consequentemente, conduz a pessoa a um arrependimento, a uma mudança de vida. Sou eu que faço isso? Eu faço isso? Não sou eu. Quem faz isso é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Deus. Então eu não tenho que dar murro no púlpito, eu não tenho que vociferar contra X, Y, Z, eu não tenho que brigar. Ele não aceitou aquilo que eu falei para ele, mas calma aí, você está falando uma verdade que não é sua, é a verdade de Deus. Se ele não aceitou, não é contra você, não é contra você, contra Deus. O que você tem que fazer é orar por essa pessoa. E através de gestos e de atitudes, você dá um bom testemunho. É o que a gente pode fazer. Então, a ortodoxia e a humildade num contexto de cultura do ódio. Cultura do ódio. A nossa agenda... Começamos falando sobre a sua atitude é importante. Hoje, com lágrimas nos olhos. Domingo que vem, se Deus permitir, lembra daquele cântico? Você que já é idoso na IPB, sabe muito bem, conhece muito bem. A começar em mim. Tudo idoso. Você está cantando é porque é idoso de IPB. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Eu também sou idoso de IPB.
E, em último lugar, no último domingo, nós buscamos a aprovação de quem? Buscamos a aprovação de Deus. Então, eis o nosso cronograma. O que é que nós vimos no domingo passado? Como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. Super desafiador aplicar isso na vida. Super desafiador, porque quando a gente acha que tem a verdade nas nossas mãos, no nosso colo, a nossa tendência é subir um pouco o tom de voz. A nossa tendência é usar a verdade como um chicote no lombo do outro. Dificilmente você vê uma pessoa que, não obstante tenha a verdade nas mãos, seja humilde. Então, como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. A cultura do ódio, e eu hoje escolhi trazer para vocês algumas imagens. Essa é uma imagem mais ou menos recente do Estado Islâmico, e esses que estão prestes a serem executados são nossos irmãos em Cristo, são cristãos coptas, são cristãos egípcios que foram decapitados nesse dia. Foram decapitados nesse dia. Ok? Uma imagem mais recente de Charlottesville, no estado da Virgínia, Estados Unidos, o exato momento em que um carro se lançou contra a multidão. Então, se você observar, é uma pessoa aqui em cima, ó, que está com a perna para cima. O supremacismo branco efervescendo, em ebuliência nessa cidade. E organizações do tipo KKK, Ku Klux Klan, e também empreendimentos neonazistas ressurgindo. Porque aí houve um confronto entre os supremacistas que diziam o seguinte: a gente não quer negro aqui não. A gente não quer negro na nossa cidade. E aí foram para as ruas, e aí houve confronto. E aí uma pessoa entrou num carro e lançou o carro contra a multidão. Uma advogada morreu. Uma jovem advogada morreu nesse dia. Mas aqui, perto da nossa brasa, a polarização política na eleição presidencial, a última, PT versus PSDB, os petralhas versus os coxinhas. E aí, de repente, você viveu isso no seio da sua família. Gente que perdeu a amizade. Gente que deletou o outro, a outra. Deletou do Facebook, deletou do WhatsApp, saiu, a pessoa se deletou, porque era PT e passou a nutrir ódio com relação ao pessoal do PSDB, ou vice-versa. Era PSDB e começou a nutrir ódio para com os correligionários, os companheiros. E a última foto, mais recente, da professora Márcia Frigi, que levou um soco no olho de um aluno da rede pública no estado de Santa Catarina. A cultura do ódio. O ódio se tornou uma cultura, você pode perguntar, pode indagar, eu indagaria. E aí Leonardo Sakamoto
que é um jornalista, mestre e doutor em ciência política, ele diz uma coisa bastante interessante. Já compartilhei essa fala do Sakamoto no domingo passado. E são duas coisas nessa fala dele que eu queria pensar e destacar aqui com vocês. A incapacidade de colocar-se no lugar do outro e entender que ele ou ela merece a mesma dignidade que sonhamos para nós mesmos. Então eu quero destacar essa expressão, a incapacidade de colocar-se no lugar do outro. A incapacidade de colocar-se no lugar do outro. E aí, o segundo momento. A rede, a internet, trouxe maravilhas, mas também organizou a ignorância que estava dispersa. Então, um monte de gente que era incapaz, que é incapaz de se colocar no lugar do outro, gente que nutre ódio, preconceito, gente que não sabe lidar com o diferente, gente que quer matar, destruir o outro porque é diferente. A internet acabou aproximando essas pessoas. Então, o movimento difuso, disperso, a internet aglutinou essa gente. Aglutinou essa gente. Então, são duas situações nessa tal cultura do ódio. Essa incapacidade de colocar-se no lugar do outro, porque você acha que eu quero me colocar no lugar de um negro? Você acha que eu quero me colocar no lugar de um gay? Você acha que eu quero me colocar no lugar de um nordestino? Você acha que eu quero me colocar no lugar de um espírita? Eu não, essa gente tem que morrer. Por mim, faria uma fogueirona aqui, ó. Fogueira Santa de Israel, fogo neles. E aí eu penso desse jeito, e vou para a internet. E descubro que eu não estou sozinho. Tem mais muita gente que pensa como eu penso. Morte aos negros, morte aos gays, morte aos espíritas, morte, morte, morte. E aí eu começo a mobilizar a massa. E começo a ser mobilizado pela massa também. E aí os movimentos. Os movimentos. De maneira que é a internet hoje a maior fomentadora desse ódio na cultura. E aí surgiu o tal do hater. O hater é o cara que odeia, né? É o verbo to hate, é o verbo odiar. É o sujeito que odeia. Então a gente vê isso na internet, por exemplo. Hashtag, jogo da velha, eu odeio evangélicos. A gente vê também hashtag, eu odeio católicos. Podemos encontrar, eu odeio negros. Podemos também encontrar, eu odeio brancos. Podemos encontrar, eu odeio gays. E o pior de todos os ódios, né? Eu odeio os cunhados. Esse é o pior de todos os ódios, né? Esse é um ódio que nada aplaca, o ódio pelo cunhado. Os haters. Hoje em dia chegamos nesse ponto da história da humanidade. É muito mais fácil você odiar uma pessoa do que gostar dela. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente odiar uma pessoa. E existe fomento disso, da cultura do ódio. E a grande pergunta que eu quero levantar e vou tentar responder é como compartilhar o Evangelho nesses tempos de ódio. Como? Todo mundo armado, todo mundo com ódio no coração, coração peludo, todo mundo querendo brigar, todo mundo querendo dizer alguma coisa, porém as pessoas estão com os ouvidos tapados porque não querem ouvir, cada um vivendo a sua própria verdade,
Então, como compartilhar o Evangelho nesses tempos de ódio? E eu queria ler com vocês Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Eu preguei nesse texto há pouco tempo. Eu usei a mensagem do Eugene Peterson. Mas hoje eu vou voltar a esse texto, eu vou focar num versículo que eu não analisei quando preguei em Lucas 18. Vou me deter nesse versículo e a Ara, ela é muito feliz quando traduz da maneira como traduz. Então, Lucas 18, a partir do versículo 9. O texto diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, fale ao nosso coração de uma maneira que o fariseu que habita em nós possa ser desmascarado nesta noite. E que a sua graça possa nos encontrar, nos reencontrar, de maneira que lágrimas surjam nos nossos olhos. Fale ao nosso coração. Vivemos dias tão difíceis, Senhor. Uma marca desse tempo realmente é o ódio, a agressividade, a violência. Como discípulos de Jesus, nós queremos ser pacificadores. Nós queremos ser pessoas que têm a marca da graça, da misericórdia na vida. Queremos que a palavra trocada com as outras pessoas seja sempre uma palavra abençoadora, Senhor, e nunca acusadora. Queremos, Senhor, que a mão esteja atendida e não o dedo apontado para quem quer que seja. Faça isto conosco, Senhor. Quebra o nosso coração, o nosso orgulho. Que nós possamos reconhecer o nosso próprio pecado. E que nós possamos olhar para as outras pessoas de uma outra maneira. O olhar da graça, o olhar da misericórdia. Dê isso, Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? Vamos lá? O segundo princípio? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Cultive a gratidão humilde em seu coração e resista ao orgulho decorrente de todo o suposto conhecimento que você adquiriu.
Então, são dois sentimentos que podem nortear e norteiam a nossa vida. Ou a gente vai ser movido pela gratidão humilde, a gente saber que Deus, quando nos encontrou assim, ó. Olha como é que Deus encontrou você. Olha como é que Deus me encontrou. Encontrou a gente assim, ó, com as mãos estendidas e sem nada para oferecer. E porque nós não tínhamos nada para oferecer, então Deus aproveitou que as nossas mãos estavam estendidas e nos deu da sua graça. Essa maneira de ser norteia a nossa vida. Mas tem uma outra maneira de ser, que é o orgulho. O orgulho. A minha moral, a minha ética, a minha postura. É uma maneira também de você viver a sua vida. Mas a gente vai ver nessa parábola que Jesus contou, onde é que vai dar um e onde é que vai dar outro. Eu queria começar destacando com vocês o versículo 9. Jesus, ele propõe uma história, ele propõe uma parábola, e era uma mensagem dirigida. Jesus queria alfinetar quem? Queria alfinetar alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Você curte sermão encomendado? Dá uma raiva, não dá? Ah, hoje o pastor pregou para mim. Hoje tenho certeza que o pastor pregou para mim. Que pastor abusado pregou para mim. Ele não tirava os olhos de mim, ele pregou para mim. Jesus tinha um sermãozinho encomendado na manga aqui, ó. E a hora que o auditório dele tinha ali aqueles que ele queria alfinetar, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí eu pergunto para vocês, qual é o terrível pecado que Jesus está desmascarando e combatendo? Qual é o pecado? Eu diria para vocês que não é um simples pecado, não. É um pecado terrível. Eu até usei a expressão terrível pecado. Qual é o terrível pecado que Jesus está combatendo? Ah, pastor, é hipocrisia. É um terrível pecado a hipocrisia, não é? Mas vamos dar um passo para trás, porque é algo anterior à hipocrisia. A hipocrisia é um passo para frente. Vamos dar um passo para trás. O terrível pecado é a autojustificação. É o orgulho espiritual. É gente que confiava em quem? Mas de que maneira? Confiavam no que em si? Confiavam no seu pedigree, na sua moral, nos seus acertos. Uma mentalidade que flerta conosco e que muitas e muitas vezes nos seduz. Eu sou tão certinho, eu sou tão certinho, eu sou tão certinho, que a minha conta lá com o Altíssimo está no azul. Eu tenho crédito com Deus. Eu tenho crédito com o Altíssimo. Gente que pensava dessa maneira. Confiavam em si mesmos, é a sua moral. É o seu bom comportamento. E por confiar em si mesmos, eles se consideravam justos. E porque se consideravam justos, eles também desprezavam os outros. Então, o terrível pecado que Jesus está combatendo é o pecado da autojustificação. É a gente confiar nas nossas virtudes. É a gente confiar que a obra que Deus fez na nossa vida, eu consigo lidar com ela por mim mesmo. Então eu me esforço.
e eu consigo segurar os meus ímpetos, e aí eu tenho um bom comportamento em decorrência disso, e aí eu vou me fiando nesse meu bom comportamento. Isso chama-se autojustificação. Autojustificação, que pode nos levar para um tipo de orgulho muito peculiar, que a gente vai encontrar em instituições religiosas. Na igreja, por exemplo, que é o orgulho espiritual. Eu conheci muita gente orgulhosa espiritualmente na igreja. E eu mesmo, num dado momento da minha vida, flertei com esse tal orgulho espiritual. Do tipo assim, sim, mamãe, eu não me misturo com essa gentalha. Gentalha, gentalha, gentalha. Porque eu sou de Jesus. Então não tenho mais relacionamento com pessoas do mundo. Sim, mamãe, eu não me misturo mais com essa gentalha. Quando eu voltei para a igreja, quando eu nasci de novo, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, eu rompi todas as minhas amizades. Rompi todas as minhas amizades. Tinha alguns discos lá que eu curtia, né? Pop rock, fiz uma fogueira santa de Israel lá no fundo da minha casa, meti álcool, fósforo, queimei tudo. Tinha lá umas camisetas, lá umas marcas, que um pessoal que passou lá pela igreja começou a dizer que aquelas marcas eram marcas da nova era, blá, 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 roupa consagrada. Fiz lá uma outra fogueira santa de Israel em casa e queimei tudo, porque eu não podia me misturar. E aí eu comecei a achar que eu era mais santo do que os outros. Porque eu já não me relacionava mais com pessoas do mundo e não tinha mais coisas contaminadas dentro da minha casa. Comecei a achar que eu era mais santo do que os outros. Isso é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que acontece, e isso a gente pode chamar de orgulho espiritual, que é fruto da autojustificação. Porque um cara que queima roupa, um cara que queima disco, um cara que rompe com as amizades mundanas, é um cara batuta, né? É um cara que está muito próximo de Deus. É um cara que tem uma moral elevadíssima. É um cara de pedigree espiritual, olha, high, lá em cima. Uma coisa que a gente precisa entender, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. A mensagem cristã não ensina que eu estou certo e os outros errados, mas sim que eu também estou errado e mesmo assim Deus é cheio de graça. Estou errado e mesmo assim Deus abriu um caminho para que eu fosse perdoado, aceito e amado por toda a eternidade. Estou errado e mesmo assim Deus deu seu Filho Jesus para morrer em meu lugar e receber a minha punição. Estou errado, mas por meio da fé em Jesus posso ser justificado diante de um Deus santo. Gustavo, muito grande essa citação, troque em miúdos para mim. A conversão não fez de você uma pessoa sem pecado. Não fez de mim uma pessoa sem pecado. Quando a gente se converte, a gente não se torna uma pessoa sem pecado. De maneira que a gente continua pecador. Mas agora, o que acontece? Simplesmente, fomos perdoados, aceitos e amados. Sabe o que todos nós aqui somos? Eu vou falar uma coisa meio paradoxal, mas nós somos santos pecadores, ou pecadores santos. É isso que nós somos. Eu continuo pecador, muito embora Jesus tenha entrado na minha vida há muitos e muitos anos atrás. Luto contra o pecado.
Existem dias que eu me rastejo, que o pecado me joga no chão, eu me rastejo para não ceder, para não dizer sim, eu me rastejo, eu fico mal. Às vezes cedo, fico pior ainda. Recorro a Jesus, me humilho, coloco a minha boca no pó, clamo, Senhor, tenha misericórdia de mim. É assim. Ah, Gustavo, todo dia é assim? Não, não é todo dia que é assim, porque tem dias que a graça está operando na minha vida e eu já me sinto mais fortalecido, e aquelas coisas que me assediavam, e aquelas coisas que mexiam comigo, estou bem. Parece que aquilo não tem mais tanta força sobre mim. Mas por que isso acontece com você, Gustavo? Eu achava que você era o super-homem. Que bom. Só faltava você achar que eu era a Mulher Maravilha. Daí é ter briga. Que bom. Super-homem tudo bem. Super-homem eu aceito você achar. Mas eu já digo para você, não sou, nunca fui. Mas como é que é essa coisa? Essa coisa é isso, comigo e com você. Nós somos santos e pecadores. Pecadores e santos, ao mesmo tempo. Existe uma luta, o apóstolo Paulo fala de uma guerra interior. Gálatas, que é a luta do espírito versus a. Se você não vive isso, questione a sua fé. Porque o cristão vive essa guerra. O cristão vive essa guerra. E ele vence não pelo seu mérito, ele vence pelos méritos de Jesus. Sabe quem segura a minha barra e a minha bronca? Sabe? É o meu advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo. É Ele que segura a minha bronca, a minha barra. Porque se eu depender de mim e confiar em mim, sabe o que acontece? Estou no sal. Estou no sal. Vamos pegar tudo isso que foi dito. Vamos ver o que Joshua Harris nos diz mais uma vez. A sã doutrina é vital. Uma vida piedosa é essencial, mas não são suficientes. Sem humildade de coração, seremos como os fariseus e usaremos a verdade como uma vara para açoitar os outros. E Deus será desonrado nisso. Se queremos honrar a Deus, devemos representar a verdade humildemente em nossas palavras, conduta e atitude. É o equilíbrio entre a verdade, a ortodoxia e a humildade. Isso tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Vamos dar uma olhada na postura e no conteúdo da oração do fariseu. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, e eu acho essa expressão muito pesada, que está em letras maiúsculas e em negrito. Como é que ele orava? E para quem ele orava? Com quem que ele conversou? Ele achou que ele falou com Deus, mas com quem que ele falou? Aquilo é oração? Parece, não parece? Mas não é oração, porque não foi dirigida a Deus. Ele falou dele para ele mesmo. Mas por que isso aconteceu? Por causa do orgulho dele. O orgulho dele fez a oração bater no teto e voltar na cabeça dele. O orgulho dele. Mas onde é que está o orgulho, Gustavo? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano, corintiano. Não, corintiano ele não falou. Ainda como este homem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quantas virtudes, né? Mas as virtudes acabaram sendo um laço
na vida dele, porque o ensorbebeceram, fizeram dele uma pessoa orgulhosa, de maneira que quando ele falava com Deus, ele estava falando consigo mesmo, Deus não ouvia. Quem já fez orações assim? Tem alguém aqui que já fez oração assim? Eu já fiz esse tipo de oração. Eu já fiz esse tipo de oração. Ai, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como essa pessoa. Muito obrigado. Essas pessoas perdidas, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou. Eu orei de mim para mim mesmo. Eu não entendi que existe o perigo da autojustificação, do orgulho espiritual. Vamos ler todos juntos, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5? Vamos lá? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Cingi-vos, coloque a roupinha, coloque as sandálias da humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. E a oração do publicano? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu não conseguia se enxergar, ele só via os outros, o publicano não via os outros, via apenas e tão somente a si mesmo, o seu pecado, o seu próprio pecado. E como é que essa parábola termina? Vamos ler todos juntos? Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Cultive a gratidão humilde em seu coração e resista ao orgulho. Mas que tipo de orgulho, Gustavo? É esse orgulho decorrente de todo o suposto conhecimento que você adquiriu. Os livros que você leu, a Bíblia que você já leu 25 vezes. E depois que você lia, você mandava lá uma cartinha para a Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil lhe mandava um diplominha. De maneira que você tem 25 diplominhas assim, ó, na parede da sua sala. Porque você leu 25 vezes a Bíblia. Não é piada, isso existe. Esse diplominha. E às vezes a pessoa se fia nisso. Eu sou neto do presbítero. Meu pai foi pastor. Conheço a doutrina da igreja. Estou na igreja presbiteriana há 40, 50, 60 anos. A pessoa se fia nessas coisas. E acha que é melhor do que as outras pessoas por conta desse pedigree que a pessoa tem. E aí eu pergunto, é melhor? E eu respondo, não é. Não é melhor. Cultive a gratidão humilde. Eu sou grato a Deus porque o meu avô era católico apostólico romano, era devoto de São José, o meu avô, o nosso primeiro presbiteriano, era católico apostólico romano, devoto de São José, por isso meu pai tem José no nome,
porque meu avô era devoto de São José. Mas um dia ele ouviu o Evangelho e a mensagem do Evangelho penetrou no coração dele. Eu louvo a Deus por isso, mas eu não me fio nessa experiência, mas nem em um centavo. Nem em um centavo. Não me fio nessa experiência. Eu me humilho diante de Deus com as mãos estendidas, dizendo: é assim que eu cheguei, é assim que eu estou agora, eu não tenho nada para oferecer. E aí eu ouço Jesus dizendo: porque você não tem nada a oferecer para mim, eu ofereço a você. Receba a minha graça, meu servo, receba a minha graça, porque você veio até mim com as suas mãos vazias e estendidas, então receba a minha graça. Duas palavras de dois mestres da espiritualidade. Eu compartilhei essa frase aqui, há algum tempo atrás, e eu quero deixá-la novamente com vocês. A verdadeira narina cristã deve estar o tempo todo atenta à fossa. O fedor que eu tenho que sentir, o fedor é o meu. O fedor que eu tenho que sentir é o meu e não o do outro. O do outro, eu oro por ele. O do outro, tendo a oportunidade, eu compartilho o Evangelho com ele. É o que eu posso fazer. Mas o meu fedor, esse eu tenho que sentir. Da mesma forma que todo homem inteligente sabe que é estúpido, o cristão desperto sabe que é maltrapilho. Sócrates disse, não o 8 de Timão, Sócrates o filósofo. Sócrates disse, só sei que nada sei. Então todo homem inteligente sabe que é estúpido. E todo cristão desperto, acordei, sabe que é maltrapilho. Sabe que é maltrapilho. Aliás, se você tem alguma dúvida de que você é maltrapilho, eu queria recomendar para você, você vai gastar R$25. Pelo menos de início você vai gastar R$25. Depois talvez tenha que procurar uma terapia. Porque eu indiquei esse livro para uma pessoa, a pessoa falou, cara, eu tive que procurar uma terapia para mim. Tive que retomar minha terapia. Se você tem dúvidas de que você é um maltrapilho, porém você é um santo, uma pessoa amada por Deus, mas é um maltrapilho, leia o Evangelho Maltrapilho, desse autor aí. Vai lhe fazer bem. Ou não. Você já se sentiu superior a alguém por causa da sua fé? Você já teve a síndrome do Kiko? Sim, mamãe, eu não me misturo com essa gentalha. Gentalha, gentalha, gentalha. Já se sentiu? Já sentiu orgulho espiritual? Tome cuidado, porque isso é coisa de fariseu. Fariseu é que não se misturava com ninguém, tinha lá 600 e tantas regras que ele observava, 613 regras de comportamento que o fariseu observava rigorosamente para não se contaminar. 613. Tome cuidado. Eu tenho uma convicção muito forte no meu coração, que tem muita gente dentro das nossas igrejas, não dentro desta, mas dentro das nossas igrejas, que se identificam muito mais com o fariseu do que com o Cristo dos Evangelhos. Se identificam muito mais com o fariseu. Você tem buscado o equilíbrio entre a ortodoxia e a humildade? Ou você é o tipo de pessoa que... Eu já ouvi isso, né?
Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, pastor. Convidei os meus cunhados para almoçarem aqui em casa. Vieram todos, pastor. Ah, pastor, mas chegou uma hora, eu pedi para fazer uma oração. Peguei a Bíblia, pastor. Dei uma surra de Bíblia neles, pastor. Dei uma surra de Bíblia nos meus cunhados, pastor. E aí eu fiquei pensando, né? Surra de Bíblia. Surra de Bíblia. Como será que é isso, né? Deve traumatizar, né? É mais um trabalho para terapeutas aí, né? Trabalhar com gente que levou surra de Bíblia. Surra de Bíblia em cunhado deve ser uma coisa até gostosa, né? Dar uma surra de Bíblia. Aquelas biblionas antigas, né? Que era uma bibliona desse tamanho. Meu avô tinha uma bibliona assim, ó. Você tem buscado o equilíbrio entre a ortodoxia e a humildade? Ou você acha que você pode ser pura e simplesmente ortodoxo? E aí virar um trator e atropelar quem está à sua frente? Ortodoxia humilde é defender a verdade com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Por que, Gustavo? Eu não entendi essa última frase. Porque o sujeito que sabe que é maltrapilho, a pessoa que sabe, o cristão, o discípulo de Cristo, que sabe que é um maltrapilho, ele tem lágrimas nos olhos. Ele chora, porque ele sabe da sua condição. Ele sabe que ele não tem nada do que se orgulhar. E ele chora. Ele chora porque ele é um miserável. Porque ele é um pobre de espírito. E ele chora. Pense nisso. E boa semana.